Uma viagem relaxante por paradoxos. Uma viagem por dilemas filosóficos e científicos que desafiam a lógica e expandem a mente. Prepare-se para mergulhar em ideias que confundem, encantam e fazem pensar. No ritmo suave da curiosidade, vamos explorar os enigmas mais instigantes do pensamento humano. E antes de se perder nesses labirintos, aproveita e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Agora, vamos começar. Paradoxo do avô. Viajar no tempo sempre foi um dos sonhos mais antigos da humanidade. Desde os primeiros contos de ficção científica até os filmes mais modernos, a ideia de voltar ao passado e alterar eventos tem fascinado gerações. Mas junto com essa fantasia surge um dos dilemas mais intrigantes: o paradoxo do avô. Um quebra-cabeça lógico que bagunça completamente nossa noção de causa e efeito. Esse paradoxo propõe o seguinte cenário: imagine que alguém viaja ao passado e, por alguma razão, impede que seu avô conheça sua avó. Sem esse encontro, um dos pais dessa pessoa jamais nasceria, e, por consequência, ela também não. Mas se ela não nasceu, então como poderia ter voltado no tempo para impedir o relacionamento? A beleza do paradoxo está justamente nessa contradição. Ele mexe com a estrutura básica do tempo como o entendemos. Uma sequência linear em que o passado gera o presente e o presente cria o futuro. Ao inverter essa ordem e permitir que o futuro altere o passado, criamos uma espécie de curto-circuito na realidade. É por isso que o paradoxo do avô é tão usado como argumento contra a possibilidade real de viagens no tempo. Ele revela que, ao mexermos com os eventos que levaram à nossa própria existência, corremos o risco de apagar a base que nos trouxe até ali. É como tentar apagar a escada enquanto ainda estamos subindo por ela. Muitos filósofos e físicos tentaram lidar com esse dilema ao longo do tempo. Uma das propostas mais populares é a ideia de que o passado, de alguma forma, é fixo. Mesmo que voltemos no tempo, nunca conseguiríamos mudar os eventos que levaram à nossa existência. Estaríamos apenas desempenhando um papel já previsto naquela linha do tempo. Mas existe uma outra abordagem ainda mais fascinante: os universos paralelos. Segundo essa hipótese, ao voltar ao passado e alterar qualquer evento, não estaríamos mudando o nosso próprio mundo. Estaríamos, na verdade, criando uma nova realidade, uma linha temporal completamente diferente da original. Nesse novo universo, seu avô pode nunca conhecer sua avó e você nunca nasce. Mas isso não apaga sua existência na linha do tempo de onde você veio. Você continuaria existindo naquele universo original, enquanto as mudanças afetariam apenas a nova realidade criada. Assim, o paradoxo é evitado, pois não há contradição direta. Essa explicação se encaixa bem com teorias modernas da física, como a interpretação dos muitos mundos na mecânica quântica. Ela propõe que, para cada escolha ou evento, o universo se ramifica em diferentes possibilidades. O paradoxo do avô, nesse contexto, é apenas uma bifurcação a mais em um mar infinito de realidades. Ainda assim, muitas dúvidas permanecem. Por exemplo, o que aconteceria se você tentasse voltar várias vezes e criasse inúmeras versões do passado? Haveria um limite para quantos universos podem ser criados? Ou o multiverso é tão vasto que comporta todas as possibilidades sem restrição alguma? Outra abordagem propõe que o tempo é como um rio com forte correnteza. Você pode até mergulhar nele e nadar para trás por um tempo, mas o fluxo geral vai te levar adiante novamente. Essa visão sugere que o tempo tem uma espécie de força de correção, impedindo mudanças drásticas que possam causar paradoxos. Mesmo com essas teorias, ainda não temos nenhuma prova de que viagens no tempo são possíveis. Elas permanecem no campo da especulação científica e da ficção.
Mas isso não impede que o paradoxo do avô continue despertando debates acalorados e provocando questionamentos profundos sobre quem somos e de onde viemos. No fundo, esse paradoxo é mais do que um problema lógico. Ele é um convite à reflexão sobre a própria natureza do tempo. Será que o passado está realmente escrito em pedra? Ou será que ele é tão fluido quanto o futuro? A resposta talvez esteja esperando em alguma dobra do tempo, ainda por ser descoberta. Paradoxo de Fermi. O céu noturno é um verdadeiro oceano de estrelas. São bilhões de sóis espalhados apenas na nossa galáxia, a Via Láctea, muitos deles com planetas girando ao redor. Diante dessa vastidão, surge uma pergunta natural. Se o universo é tão grande e antigo, por que ainda não encontramos sinais de vida inteligente? Essa é a essência do paradoxo de Fermi. A pergunta foi popularizada pelo físico Enrico Fermi, durante um almoço casual com colegas, nos anos 50. Ele refletia sobre o aparente silêncio do cosmos diante das altas chances de outras civilizações existirem. A conta era simples. Com tantos planetas e tanto tempo, alguém já deveria ter aparecido. Mas até agora, nada. Esse silêncio é inquietante. Estimativas conservadoras apontam que só na nossa galáxia existem mais de 300 bilhões de estrelas. E acredita-se que ao menos um quinto dessas estrelas tenha planetas na chamada zona habitável, onde a água líquida pode existir. Isso dá dezenas de bilhões de mundos com potencial para a vida. Se considerarmos que algumas dessas civilizações poderiam surgir antes da nossa e evoluir muito mais rápido, é plausível imaginar que algumas já tenham desenvolvido viagens interestelares. Mesmo se a viagem entre as estrelas fosse lenta, civilizações avançadas poderiam, com o tempo, colonizar a galáxia inteira em poucos milhões de anos. Mas isso ainda não aconteceu. Uma das possíveis respostas para esse mistério é a chamada Grande Barreira. Essa teoria sugere que existe algum obstáculo universal que impede a vida de se desenvolver até um ponto avançado. Pode ser algo biológico, como a raridade do surgimento da vida, ou algo social, como a tendência das civilizações se autodestruírem antes de alcançarem o espaço interestelar. Essa barreira pode estar no nosso passado, o que significaria que já vencemos a etapa mais difícil, como o surgimento da vida ou da inteligência. Mas também pode estar no nosso futuro, o que seria um sinal sombrio. Nesse caso, algo poderia nos impedir de avançar muito além do ponto onde estamos agora. Outra explicação é que a vida inteligente seja muito mais rara do que imaginamos. Mesmo que o universo seja imenso, pode ser que as condições exatas para a vida sejam incrivelmente específicas. Uma combinação de fatores tão improvável que quase nunca acontece, mesmo com trilhões de planetas disponíveis. Também há quem acredite que civilizações inteligentes estejam por aí, mas simplesmente não querem ser encontradas. Essa ideia é chamada de hipótese do zoológico. Seríamos como animais observados à distância, em um experimento galáctico. Elas poderiam evitar qualquer contato direto para não interferir no nosso desenvolvimento. Existe ainda a possibilidade de que estamos procurando nos lugares errados, ou da forma errada. Talvez a tecnologia usada por essas civilizações seja tão avançada que nossas tentativas de detectar sinais são como procurar um satélite com uma lupa. O abismo tecnológico entre nós e eles poderia ser incompreensível. Outro ponto curioso é que nossa janela de detecção é pequena. Faz pouco mais de um século que emitimos ondas de rádio no espaço. E talvez civilizações mais avançadas usem formas de comunicação muito diferentes, como partículas quânticas, campos gravitacionais ou algo que sequer imaginamos. Há também a hipótese de que elas já estiveram aqui, mas há muito tempo. Uma visita ocorrida há milhões de anos poderia ter deixado rastros apagados pelo tempo. Ou talvez esses visitantes apenas observaram de longe e foram embora,
considerando nosso planeta desinteressante ou ainda imaturo. Em uma perspectiva mais sombria, talvez os alienígenas existam, mas sejam hostis ou indiferentes. Nesse cenário, qualquer sinal enviado por nós pode representar um risco, atraindo uma força destrutiva que não deseja concorrência. Essa ideia inspirou muitos filmes e histórias de ficção científica ao longo dos anos. Algumas teorias sugerem que a vida evoluiu para o silêncio. Civilizações avançadas poderiam preferir o isolamento, evitando ruídos no universo para se protegerem ou para manterem o equilíbrio de seus próprios mundos. O silêncio, nesse caso, não seria ausência, mas escolha. Além disso, pode ser que estejamos nos subestimando. Talvez sejamos, de fato, os primeiros. O universo ainda é relativamente jovem em escalas cósmicas. E se a vida complexa exige uma sequência rara de eventos, podemos estar inaugurando o início da era das civilizações inteligentes. O paradoxo de Fermi não é apenas uma questão científica, ele também é profundamente filosófico. Ele nos faz pensar sobre a nossa importância, sobre o futuro da humanidade e sobre a fragilidade da vida. O simples fato de estarmos aqui já pode ser algo extraordinário. No fim das contas, o grande silêncio do universo continua sendo um dos maiores mistérios da existência. E talvez ele nunca seja completamente resolvido. Mas enquanto olhamos para as estrelas, a pergunta ainda ecoa suavemente. Se há tantas possibilidades, onde está todo mundo? Paradoxo do gato de Schrödinger. Imagine uma simples caixa fechada. Dentro dela, um gato, um frasco de veneno, um contador Geiger e uma partícula radioativa. Essa experiência mental, criada pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935, não tinha a intenção de ser levada ao pé da letra. Era, na verdade, uma provocação à interpretação dominante da mecânica quântica. A mecânica quântica descreve o mundo em escala subatômica, onde partículas não têm um estado definido até que sejam observadas. Elas existem em uma espécie de superposição, podem estar em vários lugares, ou estados, ao mesmo tempo. Só quando alguém observa é que o sistema colapsa para um único resultado. Isso já é estranho por si só. Schrödinger usou o exemplo do gato para mostrar o absurdo dessa lógica quando aplicada ao mundo macroscópico. Segundo a interpretação de Copenhague, a partícula dentro da caixa pode ou não decair. Se ela decair, o detector dispara, quebra o frasco e mata o gato. Se não decair, nada acontece. O detalhe? Tudo isso fica em suspenso até que alguém abra a caixa. Enquanto ninguém observa o interior da caixa, o sistema está em superposição. Isso significa, de acordo com essa interpretação, que o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Uma ideia que desafia completamente o nosso bom senso. Como algo pode estar em dois estados opostos ao mesmo tempo? É importante entender que Schrödinger não estava dizendo que gatos realmente entram em superposição. Ele criou esse paradoxo para mostrar que a teoria, quando levada às últimas consequências, leva a situações bizarras. Era uma forma de questionar os limites e interpretações da mecânica quântica. Mesmo assim, o paradoxo virou símbolo da estranheza do mundo quântico. Tornou-se um ícone popular, citado em filmes, séries, livros e até músicas. O que era para ser uma crítica virou uma ponte entre a ciência profunda e a cultura pop, trazendo reflexões importantes de forma lúdica e acessível. A questão central é: quando exatamente o sistema decide se o gato está vivo ou morto? Será que a consciência do observador é fundamental para o colapso da função de onda? Alguns físicos sugerem que é a própria medição, ou seja, qualquer interação com o ambiente, que define o resultado. Outros acreditam que o colapso nem acontece. Na chamada interpretação dos muitos mundos, todas as possibilidades se realizam.
Em um universo, o gato sobrevive. Em outro, ele morre. Ambos existem simultaneamente, mas cada realidade segue apenas uma das linhas. Nesse caso, o observador não causa o colapso, apenas entra em um dos mundos possíveis. Essa ideia de múltiplos mundos parece saída de ficção científica, mas tem respaldo entre muitos físicos. Ela oferece uma solução elegante para vários paradoxos quânticos, inclusive o do gato. No entanto, também levanta outras perguntas profundas. Existem infinitas versões de nós mesmos, vivendo diferentes vidas em universos paralelos? Há também interpretações mais realistas, como a teoria da decoerência. Ela propõe que sistemas quânticos perdem sua natureza de superposição quando interagem com o ambiente externo. Assim, o colapso não seria uma mágica causada pela observação humana, mas um processo físico natural e gradual. Independente da interpretação, o paradoxo de Schrödinger nos obriga a rever conceitos básicos de realidade. Ele nos força a aceitar que, em nível quântico, as coisas não são tão definidas quanto parecem. Vivemos em um mundo de certezas, mas a base desse mundo é, ironicamente, construída sobre incertezas. Esse paradoxo também levanta questões sobre o papel da consciência no universo. Será que o ato de observar, de perceber, tem poder suficiente para transformar possibilidades em realidades? Ou será que somos apenas passageiros de fenômenos que acontecem independente de nossa presença? O mais curioso é que esses debates não são apenas filosóficos. Eles têm implicações práticas no desenvolvimento de tecnologias como computadores quânticos, que usam justamente o princípio da superposição para realizar cálculos em velocidades inacreditáveis. O paradoxo do gato não é só um enigma, é um ponto de partida. Na computação quântica, os chamados qubits podem representar simultaneamente o 0 e o 1. Assim como o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, os qubits operam em múltiplos estados até serem medidos. Isso abre possibilidades para resolver problemas que levariam séculos em computadores tradicionais. O paradoxo também nos lembra de como o universo pode ser mais estranho do que conseguimos imaginar. Ele nos desafia a pensar fora dos limites do senso comum e a abraçar uma realidade onde probabilidades, incertezas e múltiplas possibilidades coexistem. Uma verdadeira ginástica para a mente. É curioso pensar que, ao tentar desmascarar uma teoria, Schrödinger acabou fortalecendo ainda mais o debate. Sua experiência mental se tornou uma ferramenta poderosa para ensinar conceitos complexos. Mesmo quem não entende profundamente a física quântica costuma lembrar do gato que está e não está ao mesmo tempo. Além disso, o paradoxo é um lembrete de como nossas ideias sobre o real ainda são frágeis. O que vemos e tocamos é apenas uma parte do todo. Lá embaixo, nas menores escalas do universo, as regras são diferentes. As certezas desaparecem e o que resta são possibilidades dançando no vácuo. E isso nos faz pensar: será que a realidade como percebemos é apenas uma versão entre muitas? Será que a consciência é uma lanterna que ilumina apenas um dos muitos caminhos possíveis? Schrödinger talvez não tenha as respostas, mas com certeza nos deixou as perguntas certas. No fim, o paradoxo do gato é mais do que uma charada científica. Ele é uma janela para um universo onde o mistério é regra, não exceção. Onde o invisível molda o visível, e onde até um gato pode ser a chave para entender a natureza profunda da existência. Paradoxo de Zenão, Aquiles e a tartaruga. O filósofo grego Zenão de Eleia, no século V a.C., propôs uma série de paradoxos para desafiar a noção comum de movimento e mudança. Um dos mais famosos é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Neste dilema, Aquiles, o herói mais rápido da mitologia grega, desafia uma tartaruga em uma corrida.
Zenão imagina que Aquiles dê à tartaruga uma vantagem inicial. Apesar de ser muito mais rápido, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, segundo o paradoxo. Isso porque, enquanto ele percorre o espaço que a separa da tartaruga, ela já avançou um pouco mais. E assim, quando Aquiles alcança esse novo ponto, a tartaruga já percorreu outra parte do caminho. Isso parece um jogo de matemática infinita. Aquiles nunca chega a alcançar a tartaruga porque, a cada passo que dá, a tartaruga já se move para uma nova posição. Mesmo que essa distância seja infinitesimal, ela nunca é zerada. Para Zenão, isso mostrava que o movimento, em sua essência, era uma ilusão. A primeira reação é de incredulidade. Como assim, Aquiles, o corredor mais rápido, nunca ultrapassaria uma tartaruga? Porém, o que Zenão queria mostrar era como nossa percepção de movimento e tempo é cheia de suposições não questionadas. Ele queria forçar as pessoas a refletirem sobre como interpretamos a realidade. Para Zenão, essa divisão infinita de tempo e espaço na corrida entre Aquiles e a tartaruga revelava um problema filosófico maior. Ele questionava a ideia de que o espaço e o tempo podem ser divididos infinitamente. Se o espaço é infinitamente divisível, como algo pode percorrer um espaço infinito em tempo finito? E se o tempo também for infinito, como podemos vivê-lo? Hoje, sabemos que o paradoxo de Zenão não é um verdadeiro problema matemático. A matemática moderna, com a teoria do cálculo de infinitesimais, nos permite entender que essas distâncias cada vez menores somam-se de maneira finita. Aquiles, de fato, ultrapassaria a tartaruga em um tempo finito, apesar de todas as divisões infinitas no caminho. Porém, o paradoxo de Zenão não foi em vão. Ele foi um dos primeiros a destacar as questões filosóficas que envolvem o infinito. A ideia de que o infinito pode ser dividido em partes cada vez menores, sem nunca atingir um fim, nos coloca frente à complexidade do conceito de continuidade. Zenão forçou a mente humana a lidar com essas questões. Outro aspecto interessante do paradoxo é a ideia de que o tempo também é infinito. Zenão não estava apenas questionando o movimento, mas também a percepção que temos do tempo. Se o tempo fosse infinitamente divisível, isso tornaria impossível o progresso real, o que gera uma reflexão importante sobre a nossa experiência de tempo no mundo físico. Zenão, portanto, não estava propondo que o movimento fosse impossível. Ele estava questionando a maneira como os seres humanos entendem a continuidade e a mudança. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga nos faz pensar sobre a percepção do tempo e como a mente humana lida com conceitos aparentemente contraditórios. Esse paradoxo nos leva a refletir sobre a natureza do infinito. Se o infinito existe de forma prática no universo, como lidamos com ele? O conceito de tempo infinito e a ideia de dividir um movimento infinitamente são questões que transcendem a física e nos transportam para o domínio da filosofia. Mesmo hoje, embora saibamos que Aquiles ultrapassaria a tartaruga, o paradoxo continua a nos ensinar uma lição importante: a necessidade de questionar nossas intuições. Às vezes, aquilo que parece simples ou óbvio precisa ser analisado mais profundamente. A matemática moderna resolveu o paradoxo, mas ele ainda oferece uma base para debates sobre o infinito e o contínuo. Outro ponto interessante é como esse paradoxo influenciou o desenvolvimento da matemática. Ao questionar a ideia de movimento contínuo, Zenão abriu caminho para uma análise mais rigorosa do infinito e das sequências. A solução moderna para o paradoxo se baseia na noção de somar infinitas pequenas distâncias, que nos leva ao conceito de limite na matemática. Se pensarmos bem, o paradoxo de Zenão também ilustra a tensão entre a intuição humana e a complexidade do universo. Na visão cotidiana, podemos pensar que o movimento é algo simples e direto. No entanto, ao explorar a questão em maior profundidade,
vemos que o conceito de movimento é muito mais complicado do que imaginamos. Essa visão de Zenão sobre o infinito e a continuidade não se limita apenas à física e à matemática. Ela se aplica a muitas áreas do pensamento humano. Como lidamos com o infinito em nossos próprios pensamentos e sentimentos? Podemos verdadeiramente entender a continuidade, seja em nossa percepção do tempo, seja em nossa percepção do espaço? O paradoxo de Aquiles e a tartaruga também pode ser visto como uma metáfora para desafios maiores na vida. Às vezes, quando tentamos alcançar algo, parece que estamos sempre à distância de um novo obstáculo. Porém, a lição do paradoxo é que, ao contrário da tartaruga, há sempre um caminho para o fim. Embora o movimento seja desafiador, ele é possível. Se aprofundarmos mais ainda, vemos que o paradoxo de Zenão também nos leva a pensar sobre o conceito de realidade. O que é a realidade, afinal? Será que ela é uma simples soma de movimentos, de mudanças, ou existe algo mais profundo acontecendo? Zenão questionava o próprio alicerce da nossa compreensão do mundo ao redor. Portanto, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga não é apenas uma questão matemática, mas um convite a repensar a natureza da realidade e da experiência. A simples corrida entre um herói e uma tartaruga se transforma em uma poderosa reflexão filosófica sobre como entendemos o movimento, o tempo e a mudança. E, por fim, esse paradoxo permanece uma das mais fascinantes lições da filosofia. Ele nos ensina que, embora nossa intuição possa nos levar a conclusões aparentemente óbvias, o universo tem muito mais a oferecer. Às vezes, é necessário parar e refletir sobre o que parece simples para descobrir a complexidade do que nos rodeia. Paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell foi descoberto pelo filósofo e matemático britânico Bertrand Russell em 1905 e representa um problema fundamental na teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos é uma área central da matemática que trata da coleção de objetos, chamados de conjuntos. O paradoxo surge quando consideramos conjuntos que pertencem a si mesmos ou não pertencem a si mesmos. Imagine um conjunto chamado o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si mesmos. Esse conjunto é peculiar, porque ele deve ser composto por todos os conjuntos que não se contêm. No entanto, a questão é: será que o próprio conjunto pertence a ele mesmo? Isso cria um dilema lógico, que não pode ser resolvido de maneira simples. Se o conjunto pertence a si mesmo, então, de acordo com sua definição, ele não deve pertencer a si mesmo, já que ele só pode conter conjuntos que não se contêm. Por outro lado, se ele não pertence a si mesmo, então, de acordo com sua definição, ele deveria pertencer a si mesmo, pois está fazendo parte de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. Esse paradoxo abalou as bases da teoria dos conjuntos e levou à necessidade de reformas na lógica matemática. Antes da descoberta de Russell, os matemáticos acreditavam que qualquer coleção de objetos poderia ser considerada um conjunto, sem restrições. Mas o paradoxo de Russell mostrou que isso não era verdade. Uma das consequências desse paradoxo foi o desenvolvimento de novas abordagens, como a teoria dos tipos, proposta por Russell. Essa teoria tentou resolver o problema colocando restrições sobre os tipos de objetos que podem ser agrupados em conjuntos. Basicamente, ela afirmava que um conjunto não pode conter um conjunto do mesmo tipo como elemento, para evitar contradições como a apresentada por seu paradoxo. A descoberta do paradoxo de Russell também foi importante porque mostrou que a matemática e a lógica precisavam de uma base mais sólida e bem definida. O paradoxo demonstrou que, mesmo em sistemas aparentemente lógicos e bem organizados, podem surgir problemas quando não se pensam adequadamente as definições e regras de construção. A lógica formal, que se baseia na estrutura precisa de argumentos e definições, precisou passar por uma reavaliação.
O paradoxo de Russell revelou que certas premissas aparentemente inofensivas podem gerar resultados contraditórios. Isso foi um alerta importante para matemáticos e filósofos, que precisavam construir sistemas lógicos mais rigorosos. Esse paradoxo também tem implicações para o entendimento do infinito. A ideia de que um conjunto pode conter a si mesmo ou não é uma questão que desafia a noção de conjunto e como lidamos com o conceito de infinitude. O paradoxo revela como a simples ideia de pertencimento a um conjunto pode se tornar algo paradoxal em certos contextos. Uma das lições do paradoxo de Russell é que a linguagem e as definições são extremamente poderosas, mas também perigosas. Pequenos detalhes nas definições podem levar a contradições, o que torna crucial ser claro e rigoroso ao definir conceitos fundamentais. Este é um alerta importante, não apenas na matemática, mas também em outras áreas do conhecimento. Embora o paradoxo de Russell tenha sido resolvido com a evolução da teoria dos conjuntos e o desenvolvimento de novas abordagens lógicas, ele ainda é uma questão importante no estudo da filosofia da matemática. Ele nos lembra que nossas construções lógicas não são à prova de falhas e que a reflexão constante sobre os fundamentos do conhecimento é essencial. Em um nível mais filosófico, o paradoxo também desafia nossa compreensão sobre como lidamos com a noção de totalidade. Quando pensamos em um conjunto que contém todos os conjuntos, começamos a enfrentar questões sobre o que realmente significa tudo. O paradoxo nos força a considerar limites e exceções que antes eram tidos como dados. A questão central do paradoxo de Russell é sobre a autossuficiência dos conjuntos. Um conjunto não pode ser todo-poderoso, pois sua própria existência pode levar a contradições lógicas. Isso abre uma discussão sobre as limitações do conhecimento humano e como nossas próprias construções podem se tornar autossabotadoras. Este paradoxo, então, também pode ser visto como um espelho para nossas próprias crenças e sistemas de conhecimento. Assim como um conjunto não pode ser parte de si mesmo sem gerar uma contradição, nossas crenças ou sistemas também podem entrar em colapso quando não questionamos suas fundações. Isso leva a uma reflexão sobre o que realmente fundamenta nossas ideias e como podemos melhorar nossas formas de pensar. No entanto, embora o paradoxo tenha abalado a matemática e a lógica de sua época, ele também impulsionou uma evolução. Ele foi o catalisador para o desenvolvimento de teorias mais sofisticadas e refinadas, como a teoria dos tipos e a lógica matemática moderna. Russell, portanto, não apenas encontrou um problema, mas também contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento. A descoberta do paradoxo de Russell também levou a uma reavaliação da própria ideia de verdade na lógica. O paradoxo expôs a fragilidade das premissas lógicas que antes eram consideradas autoevidentes, forçando os filósofos a reconsiderar o que significa afirmar algo como verdadeiro dentro de um sistema lógico. Apesar de sua complexidade, o paradoxo de Russell é um ótimo exemplo de como a matemática não é apenas uma ciência de números e fórmulas, mas também uma reflexão filosófica sobre como organizamos e estruturamos nosso pensamento. Ele nos desafia a pensar profundamente sobre as categorias que usamos para compreender o mundo. Finalmente, o paradoxo de Russell continua a ser uma das discussões mais fascinantes da filosofia da matemática. Ele não apenas questiona as bases da lógica, mas também nos desafia a refletir sobre os limites do conhecimento e sobre como devemos construir as fundações para entender a realidade. Paradoxo do barbeiro. O paradoxo do barbeiro é uma famosa questão proposta por Bertrand Russell para ilustrar problemas lógicos relacionados às autossuficiências e contradições. O paradoxo descreve uma situação onde um barbeiro é responsável por fazer a barba de todos os homens da cidade, exceto daqueles que fazem a própria barba. A questão é: quem faz a barba do barbeiro? Se o barbeiro é o único responsável por fazer a barba dos homens que não fazem a própria barba, ele deveria fazer a sua própria barba,
pois ele próprio não faz parte do grupo daqueles que se barbeariam. Mas, se ele faz a barba de si mesmo, isso implicaria que ele deveria, na verdade, não fazer a barba de si mesmo, pois ele é um homem que se barbearia. Portanto, ele não pode fazer a própria barba. Esse dilema parece simples, mas ele revela uma contradição fundamental na maneira como definimos certas condições dentro de sistemas lógicos. A definição de barbeiro torna-se problemática quando tentamos aplicar as regras do paradoxo a ele. O resultado é uma situação que não pode ser resolvida de maneira lógica sem cair em uma contradição. Uma maneira de entender o paradoxo é perceber como ele exemplifica o conceito de autorreferência, ou quando algo faz referência a si mesmo. No caso do barbeiro, sua função de barbear a si mesmo depende de ele ser parte do grupo de homens que não fazem a barba de si mesmos, mas ao mesmo tempo ele pertence a esse grupo se não se barbeia. Isso cria um ciclo lógico impossível. O paradoxo do barbeiro nos lembra que nem todas as definições ou categorias que criamos são autoevidentes e simples. Muitas vezes, tentamos construir sistemas lógicos e definições que, quando analisados mais profundamente, revelam contradições internas que não podem ser resolvidas facilmente. Isso é um alerta para a necessidade de construir definições precisas e evitar autorreferências em sistemas lógicos. O paradoxo não se limita a questões de barbeiros ou de quem se barbeia. Ele serve como um exemplo mais amplo para entender a limitação de certos sistemas lógicos quando tentamos criar definições universais. A questão de quem faz a barba do barbeiro é, na verdade, uma metáfora para problemas mais amplos relacionados à definição e autorreferência. Se tentarmos aplicar esse paradoxo ao mundo real, vemos que ele revela uma falha fundamental nas definições que fazem referência a si mesmas. No caso do barbeiro, a resposta simples parece ser que ele deve, de fato, fazer sua própria barba, mas isso viola a própria regra que estabelece quem ele pode barbear. Isso sugere que certas regras precisam ser mais cuidadosas para evitar contradições. No âmbito da lógica e da filosofia, o paradoxo do barbeiro nos obriga a questionar como construímos nossas definições e quais são suas limitações. O conceito de um barbeiro que só barbeia os homens que não fazem a própria barba pode ser aparentemente simples, mas ao tentar colocá-lo em prática, vemos que ele falha ao lidar com autorreferência. Esse paradoxo é um exemplo clássico de como as ideias que parecem óbvias ou simples podem levar a resultados inesperados quando examinadas mais profundamente. O paradoxo do barbeiro nos ajuda a perceber que as definições que fazemos e os sistemas que criamos têm limites e podem gerar problemas quando tentamos aplicá-los de maneira geral. Além disso, o paradoxo também sugere que nossa tendência a tentar criar definições universais, que cobrem todas as situações possíveis, pode ser falha. O paradoxo do barbeiro questiona se é possível criar um sistema lógico que seja ao mesmo tempo completo e livre de contradições. Ele revela que certas categorias são, de fato, problemáticas e precisam ser reformuladas. Este paradoxo é frequentemente comparado a outros dilemas lógicos semelhantes, como o paradoxo de Russell, que também lida com autorreferência e contradições. A diferença é que o paradoxo do barbeiro é mais acessível e facilmente visualizado no cotidiano. Isso torna o paradoxo mais interessante, pois ele pode ser entendido por qualquer pessoa, não apenas por especialistas em lógica. Porém, como no paradoxo de Russell, a verdadeira lição do paradoxo do barbeiro é que ele mostra a importância de ter um sistema lógico bem estruturado, onde as definições não se autorreferenciam. Quando tentamos criar um sistema onde uma definição faz referência a si mesma, inevitavelmente caímos em um ciclo de contradições, como acontece com o barbeiro. Em filosofia, esse paradoxo serve como uma reflexão importante sobre a natureza das categorias e a maneira como definimos nossas realidades. Ele nos lembra que a tentativa de definir o todo ou de construir um sistema lógico sem falhas pode ser impossível,
e muitas vezes acabamos nos deparando com impasses lógicos. Essa limitação das definições autossuficientes não é apenas uma curiosidade acadêmica, mas uma questão prática. Se aplicarmos o paradoxo do barbeiro a outras áreas, como a política ou a ética, podemos perceber que, ao tentarmos definir um sistema perfeito ou universal, frequentemente criamos problemas e contradições imprevistas. O paradoxo do barbeiro também é um exemplo de como os paradoxos podem iluminar questões complexas e filosóficas sobre a lógica, sem necessariamente precisar de números ou cálculos complexos. Às vezes, um simples dilema do cotidiano pode revelar problemas profundos na maneira como pensamos e organizamos nossas ideias. No fim, o paradoxo nos desafia a pensar sobre o que significa definir. O ato de definir algo parece simples, mas ele envolve mais do que apenas palavras ou conceitos. Precisamos considerar como essas definições se encaixam em sistemas maiores e como podem causar contradições quando são aplicadas de forma abrangente. Finalmente, o paradoxo do barbeiro nos ensina que devemos ser cuidadosos ao criar sistemas lógicos ou definir conceitos. O que parece ser uma regra simples ou uma definição clara pode se transformar em um paradoxo, se não for tratada com a devida cautela. Isso faz parte do desafio contínuo da filosofia e da matemática: evitar contradições e criar sistemas que sejam verdadeiros e funcionais. Paradoxo da onipotência. O paradoxo da onipotência é uma questão filosófica que questiona a natureza e as limitações do poder absoluto. Ele surge quando nos perguntamos: um ser onipotente pode criar algo que ele mesmo não pode controlar? Em outras palavras, se um ser é todo-poderoso, ele poderia criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele seria capaz de levantar? Essa questão desafia a própria ideia de poder absoluto. Esse paradoxo explora a tensão entre as definições de onipotência e limitação. O poder absoluto implica a capacidade de fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, ao criar algo que limita sua própria capacidade, ele se contradiz. Isso levanta a dúvida sobre se a onipotência verdadeira é possível ou se ela implica em um paradoxo lógico. A primeira interpretação do paradoxo sugere que se um ser pode criar algo que ele não pode controlar, então sua onipotência é limitada, pois ele não seria capaz de fazer tudo. Se ele não pode criar uma pedra que não pode levantar, então ele não possui um poder absoluto. A questão, portanto, envolve a relação entre a definição de poder ilimitado e a lógica interna desse poder. Uma segunda interpretação do paradoxo coloca em xeque a própria definição de onipotência. Se a onipotência significa a capacidade de fazer qualquer coisa, isso inclui a capacidade de fazer algo que seja logicamente impossível. Se for possível criar uma pedra tão pesada que não se pode levantar, isso implica que há algo além do poder absoluto, uma contradição fundamental no conceito de onipotência. Esse dilema não é apenas filosófico, mas também teológico. Se Deus é onipotente, ele teria a capacidade de fazer qualquer coisa, incluindo fazer o impossível. O paradoxo coloca em dúvida a compatibilidade entre a ideia de um ser supremo e a lógica que governaria as ações desse ser. Criar algo impossível não parece fazer parte do conceito de poder absoluto. Porém, alguns filósofos argumentam que o paradoxo é um mal-entendido sobre o que significa ser onipotente. Para eles, a onipotência não significa a capacidade de fazer coisas lógicas e contraditórias. Ou seja, a ideia de criar uma pedra que não se pode levantar não é um ato de poder, mas uma ilogicidade que não faz parte do escopo da onipotência. Outra perspectiva afirma que a onipotência deve ser entendida como o poder de fazer qualquer coisa possível, mas não o impossível. Nesse sentido, o paradoxo não nega a onipotência, mas revela que certos atos, como criar uma pedra impossível de ser levantada, são uma contradição em termos, e, portanto, não podem ser considerados parte de qualquer conceito de poder absoluto.
Essa linha de pensamento também sugere que a verdadeira onipotência é limitada pela coerência lógica. Um ser onipotente não estaria limitado em suas ações, mas sim, ele não pode realizar o impossível, como criar uma pedra que não pode levantar. O conceito de impossível se refere àquilo que é logicamente incoerente, e a onipotência não se estende a esses casos. O paradoxo também pode ser visto como uma crítica ao conceito de onipotência como algo absoluto e ilimitado. Isso nos força a questionar se a ideia de um poder infinito e absoluto é coerente com as nossas próprias concepções de lógica e razão. Esse desafio filosófico é uma forma de nos fazer refletir sobre os limites da linguagem e da nossa própria compreensão do universo. No entanto, em algumas tradições teológicas, acredita-se que um ser onipotente não precisaria se submeter a limitações lógicas, pois sua natureza seria tão grandiosa que ele transcendia as leis da lógica. Para esses pensadores, o paradoxo é um exemplo de falha humana em entender o verdadeiro escopo do poder divino. Por outro lado, há quem argumente que a verdadeira onipotência não exige o poder de fazer o impossível, mas sim o poder de realizar qualquer coisa dentro dos limites do possível. Isso inclui a capacidade de fazer qualquer coisa que possa existir logicamente, sem violar as próprias leis da lógica. Assim, o paradoxo do poder absoluto seria resolvido ao se considerar que a onipotência não implica fazer o impossível. Esse paradoxo também levanta uma discussão importante sobre a natureza do livre-arbítrio. Se um ser onipotente pode fazer tudo, ele também poderia criar seres com liberdade de escolha, ou isso limitaria sua própria capacidade? A relação entre onipotência e liberdade é um tema central em debates filosóficos e religiosos. A discussão sobre a onipotência também nos faz refletir sobre os limites do conhecimento humano. Talvez nunca possamos entender completamente o que significa ser onipotente ou se a onipotência é realmente uma qualidade possível. O paradoxo, então, pode ser visto como um exemplo das limitações do pensamento humano ao tentar compreender o infinito ou o divino. Ao longo da história, muitos filósofos tentaram resolver o paradoxo de diferentes maneiras. Alguns sugeriram que a onipotência está relacionada à capacidade de fazer o que é logicamente possível, enquanto outros argumentaram que Deus ou um ser onipotente poderia fazer o impossível, desafiando as leis da lógica. Mas o dilema persiste: até onde vai o poder de um ser absoluto? Esse paradoxo também questiona a maneira como definimos a realidade e as possibilidades. Se um ser é onipotente, ele seria capaz de alterar as próprias leis da física ou da lógica. Ou isso implicaria que ele não teria mais controle sobre o próprio conceito de poder. A ideia de um poder absoluto, nesse contexto, se torna cada vez mais desafiadora de entender. O paradoxo da onipotência não tem uma resposta simples ou definitiva. Ele continua sendo uma questão que intriga filósofos, teólogos e cientistas, que buscam entender as relações entre poder, lógica e a natureza do infinito. Esse paradoxo, ao mesmo tempo, nos lembra da complexidade das questões humanas e da limitação do nosso entendimento sobre certos conceitos. Por fim, o paradoxo da onipotência não é apenas um desafio para a teologia ou a filosofia, mas também uma reflexão sobre como as definições e conceitos podem se contradizer. Ao tentar compreender a noção de poder absoluto, ficamos face a face com as limitações da linguagem e do pensamento humano, que nunca conseguirão abarcar completamente o infinito. Paradoxo do navio de Teseu. O paradoxo do navio de Teseu é uma famosa questão filosófica que questiona o que torna algo a mesma coisa ao longo do tempo, mesmo quando mudanças significativas acontecem. A história começa com a ideia de que, ao longo do tempo, todas as partes de um navio são substituídas por novas. A pergunta é: depois de todas essas substituições, o navio ainda é o mesmo navio? Imaginemos que o navio de Teseu é constantemente reparado, com suas peças danificadas sendo trocadas por novas.
Com o tempo, todas as partes originais são substituídas. A questão é: esse navio, agora composto inteiramente por peças novas, ainda é o navio de Teseu ou se tornou algo diferente? Se todas as peças são substituídas, ele ainda mantém sua identidade original? Esse paradoxo leva a uma reflexão sobre a identidade e a continuidade ao longo do tempo. Em muitos aspectos, a identidade de um objeto parece depender de sua estrutura, suas partes e suas propriedades. Quando essas partes são alteradas, a identidade do objeto permanece inalterada, ou, quando todas as partes originais são substituídas, o objeto deixa de ser o mesmo, independentemente de sua aparência externa. Uma versão mais extrema desse paradoxo é levantada se todas as partes do navio forem retiradas e usadas para construir um navio idêntico, usando as partes originais. Assim, teríamos dois navios, o navio de Teseu com novas peças e o navio reconstruído com as peças antigas. Ambos os navios se chamam navio de Teseu, mas qual deles, se é que algum, é realmente o navio original? Essa questão também toca na filosofia da identidade pessoal. Ao longo da vida, o corpo humano muda completamente, com células sendo substituídas e envelhecendo. Isso levanta a questão: uma pessoa continua sendo a mesma pessoa ao longo do tempo, mesmo com tantas mudanças em sua constituição física? O paradoxo do navio de Teseu aplica-se da mesma forma à nossa própria identidade. Um ponto importante no paradoxo do navio de Teseu é a relação entre o todo e as partes. Quando todas as partes de algo são alteradas, o que mantém sua identidade? Alguns filósofos argumentam que a continuidade da identidade está no uso ou função do objeto, e não nas partes materiais que o compõem. Nesse caso, o navio de Teseu seria o mesmo enquanto ainda cumpre sua função como navio, independentemente das peças que o compõem. Outra maneira de olhar para o paradoxo é considerar a identidade como algo relacionado à história do objeto. Mesmo que todas as partes do navio sejam substituídas, a história de reparos e manutenção ao longo do tempo pode ser vista como algo que mantém a continuidade de sua identidade. Essa perspectiva sugere que a identidade de um objeto não depende apenas de suas partes físicas, mas de sua trajetória e contexto. Além disso, o paradoxo do navio de Teseu questiona o conceito de essência. O que é essencial para que algo seja o mesmo ao longo do tempo? Algumas correntes filosóficas argumentam que a essência de um objeto é definida por suas características mais profundas, não pelas suas partes materiais. Nesse caso, o navio de Teseu poderia continuar sendo o mesmo, apesar de suas peças terem sido substituídas. Por outro lado, há aqueles que argumentam que a identidade de um objeto está diretamente ligada à sua composição material. Para essas pessoas, quando todas as partes de um navio são substituídas, o navio original deixa de existir e é substituído por algo novo, ainda que idêntico em aparência. Nesse caso, a mudança das partes físicas não poderia ser ignorada, e o navio original deixaria de existir. Esse dilema filosófico é particularmente interessante porque não há consenso sobre qual interpretação é a mais correta. Para alguns, a identidade de um objeto é uma questão de continuidade funcional, enquanto para outros, ela depende da preservação das partes materiais. A resposta depende da maneira como definimos a identidade e o todo em relação às partes. Esse paradoxo também está relacionado a questões de persistência e mudança. Como é possível que algo persista ao longo do tempo quando tudo o que o compõe muda? Isso nos leva a refletir sobre a natureza do tempo e da mudança, e como nossa percepção de continuidade e identidade é moldada pela experiência temporal. Uma versão do paradoxo envolve não apenas a troca das partes do navio, mas também o cenário em que as peças originais do navio são usadas para construir outro navio. Isso levanta a questão: se duas entidades idênticas são criadas com as mesmas partes,
Qual delas é a verdadeira representação do original? Seria o navio reconstruído ou o que continua sendo reparado ao longo do tempo? Esse paradoxo também nos faz questionar os conceitos de mesmo e diferente. O que significa algo ser o mesmo ao longo do tempo? Se as partes de algo mudam, mas sua forma e função permanecem inalteradas, ainda podemos considerá-lo o mesmo objeto? O paradoxo desafia as nossas suposições mais simples sobre identidade e continuidade. No contexto da filosofia da mente, o paradoxo do navio de Teseu é frequentemente usado para explorar a identidade pessoal. Se uma pessoa muda fisicamente ao longo do tempo, mas mantém a mesma memória e consciência, ela ainda é a mesma pessoa? O paradoxo coloca em evidência o dilema de como definir o eu e a continuidade da identidade pessoal. Esse paradoxo também é interessante em relação à filosofia política e social. Se uma sociedade ou uma cultura muda ao longo do tempo, mas mantém certos valores e estruturas, ainda podemos considerá-la a mesma sociedade ou cultura. O paradoxo do navio de Teseu pode ser usado para pensar sobre mudanças em grupos e instituições ao longo do tempo, e sobre como a identidade coletiva persiste, apesar das mudanças. Em última análise, o paradoxo do navio de Teseu nos desafia a questionar nossas próprias concepções de identidade, mudança e continuidade. Ele nos faz pensar sobre o que realmente define algo como o mesmo ao longo do tempo e como as transformações nas partes de um todo podem ou não afetar a identidade desse todo. O paradoxo do navio de Teseu, portanto, não oferece uma resposta simples ou definitiva, mas nos obriga a refletir sobre a natureza da identidade e a relação entre partes e todo. Ele é uma ferramenta poderosa para explorar como nossas ideias sobre mudança e permanência são complexas e muitas vezes contraditórias. Paradoxo da decisão de Nelcon. O paradoxo da decisão de Nelcon é um dilema filosófico que envolve escolhas racionais e a previsão do comportamento humano. A história começa com um cenário onde você tem duas caixas. Uma transparente, que contém $1.000, e outra opaca, que pode conter $1.000.000 ou estar vazia. Um ser superinteligente, chamado o predictor, fez uma previsão sobre sua escolha. Se o predictor acha que você vai escolher apenas a caixa opaca, ele coloca $1.000.000 nela. Se ele acha que você escolherá ambas as caixas, ele deixa a caixa opaca vazia. O paradoxo surge ao questionar qual é a melhor escolha. Ao decidir, você pode optar por pegar ambas as caixas, garantindo $1.000 mais o que está na caixa opaca, se ela contiver algo, ou pegar apenas a caixa opaca, na esperança de que ela contenha $1.000.000. O dilema é que o predictor já fez sua previsão com base em seu comportamento, e essa previsão será extremamente precisa. Se ele acha que você escolherá a caixa opaca, ela estará cheia. Se ele acha que você escolherá ambas, ela estará vazia. A questão é: qual decisão maximiza seus ganhos? Esse paradoxo apresenta um conflito entre duas abordagens da racionalidade. A primeira abordagem é a lógica de maximização de ganhos imediatos, que sugere que pegar ambas as caixas é a melhor opção. Afinal, ao pegar ambas as caixas, você garante $1.000 mais o que estiver na caixa opaca, independentemente do que o predictor previu. Por outro lado, a segunda abordagem envolve a confiança na previsão do predictor, acreditando que a escolha de pegar apenas a caixa opaca maximizará seus ganhos, pois isso aumenta as chances de o predictor ter colocado $1.000.000 nela. O dilema é baseado em um conflito entre dois tipos de raciocínio: um mais objetivo, que busca maximizar os ganhos imediatos, e um mais subjetivo, que leva em consideração a previsão do predictor. Se você acreditar que a previsão é extremamente precisa, faz mais sentido optar pela caixa opaca. Mas, se você acreditar que pode ignorar a previsão e tomar a decisão que maximize os ganhos instantâneos, escolher ambas as caixas parece mais racional. No entanto,
O paradoxo nos leva a questionar se a racionalidade é sempre uma escolha óbvia. Muitos filósofos argumentam que a decisão racional não é tão simples quanto parece. Se você tomar a decisão de maximizar seus ganhos imediatos, você pode acabar com um resultado pior, pois a previsão do predictor pode ser que você tomaria essa decisão. Isso coloca em dúvida a ideia de que maximizar os ganhos imediatos é sempre a melhor abordagem. Por outro lado, se você escolhe confiar na previsão do predictor e opta apenas pela caixa opaca, você pode acabar com $1 milhão, mesmo que tenha menos controle sobre o processo de decisão. Esse aspecto do paradoxo questiona a natureza da racionalidade quando estamos lidando com previsões feitas por entidades externas. A decisão parece ser dependente de como você avalia o comportamento do predictor, o que desafia a ideia de que a escolha racional é sempre clara. O paradoxo também introduz a ideia de determinismo versus livre-arbítrio. O fato de o predictor ser tão preciso em sua previsão pode nos levar a questionar até que ponto nossas escolhas são livres ou predestinadas. Se o predictor sabe o que você fará, sua decisão parece ser determinada por esse conhecimento. Isso nos leva a refletir sobre a interação entre o livre-arbítrio e a previsão em uma situação de decisão complexa. Uma interpretação importante do paradoxo é a noção de racionalidade instrumental, onde as escolhas são feitas com base na maximização dos resultados. A racionalidade instrumental sugere que escolher as duas caixas é mais sensato, porque você obterá $1 mil independentemente da previsão. No entanto, essa abordagem ignora a precisão do predictor e a possibilidade de que ele possa ter feito uma previsão extremamente acertada. Por outro lado, a abordagem da racionalidade por confiança sugere que a melhor escolha é confiar no predictor e escolher apenas a caixa opaca, mesmo que isso signifique que você pode acabar com um valor menor, caso o predictor tenha previsto que você escolheria ambas as caixas. Isso levanta a questão de como a confiança em uma previsão pode ser uma forma de racionalidade, mesmo quando parece irracional à primeira vista. Esse paradoxo também toca em questões de esperança e expectativa. Se você escolher ambas as caixas, sua expectativa é de que o predictor errou, e você conseguirá $1 mil mais o que estiver na caixa opaca. Se você escolher apenas a caixa opaca, sua esperança é de que a previsão do predictor tenha sido correta, e você receberá o prêmio de $1 milhão. Essa relação entre expectativa e esperança é central para o dilema da decisão. O paradoxo da decisão de Nelcon ilustra a complexidade de decisões que envolvem previsões precisas sobre o futuro. A simples escolha entre duas caixas torna-se uma questão filosófica profunda sobre como lidamos com informações sobre o futuro e o quanto podemos confiar nessas informações para tomar nossas decisões. Esse paradoxo coloca em foco a interação entre a racionalidade e o conhecimento externo. Além disso, esse paradoxo também nos leva a pensar sobre o conceito de valor esperado. Ao optar por ambas as caixas, o valor esperado é mais alto em termos de ganhos imediatos. No entanto, ao escolher apenas a caixa opaca, o valor esperado é menor, mas você tem uma chance maior de obter o prêmio de $1 milhão. Isso nos faz refletir sobre como avaliamos as probabilidades e o risco nas decisões cotidianas. Esse paradoxo também questiona a natureza da certeza. O predictor, sendo extremamente preciso, nos coloca diante da pergunta: qual é a nossa capacidade de agir de forma racional diante de certezas externas? Se alguém sabe o que você vai fazer, você ainda tem liberdade para tomar a decisão mais racional? Ou sua decisão já está pré-determinada pela previsibilidade do futuro? O paradoxo da decisão de Nelcon não tem uma solução fácil ou única. Ele revela como a racionalidade, a previsibilidade e a confiança nas previsões podem gerar uma situação de dilema filosófico profundo. Em última análise,
Ele nos faz refletir sobre como tomamos decisões e o quanto o conhecimento sobre o futuro influencia nossa capacidade de agir de forma racional. Cada interpretação oferece uma perspectiva única sobre o que significa ser racional e como a previsão do futuro pode afetar nossas escolhas. O paradoxo da decisão de Nelson permanece um excelente exemplo de como problemas aparentemente simples podem esconder questões profundas sobre a natureza da decisão humana.